Ele falou que até ia tentar dar uma entrada, mas... Eu acho que eu já estou gravando. Já. Bom, vamos lá então. Tem um histórico que talvez vocês não saibam, da Bale ou da Bayer, não sei como é que a gente vai pronunciar o nome dessa empresa que comprou Ribeiro, com a SMA de longuíssima data lá fora, tá? Então a gente até ficou animado quando a gente soube que eles tinham comprado a Ribeiro, porque como existe esse relacionamento lá fora muito grande, a gente entendeu que isso poderia facilitar a nossa entrada na Ribeiro, por conta de uma questão global. A CMA vende, até onde eu tive informação, a CMA vende para todas as empresas dele ao redor do globo. Então, se eles chegaram no Brasil, seria mais uma oportunidade para a gente fazer essa parceria aqui localmente. E aí a Aliciane esteve lá com a gente e a conversa ficou que a gente gostaria de apresentar a SMA de uma forma mais formal, assim, para a equipe, de preferência de vocês. E nessa ideia de apresentar a empresa, apresentar o portfólio completo. E aí a Aliciane fez um resumo que ela estava trabalhando com SolarEdge, Sungrow, com algumas marcas, e a gente tem todos esses produtos que eles têm, mas em especial eu acabei falando de um produto específico que são os nossos projetos especiais para o agronegócio, e que acabou que ela mandou aquele e-mail ontem. Na verdade, ontem ela me ligou e hoje ela mandou um e-mail, né, falando para a gente fazer essa apresentação dos produtos especiais para vocês. Eu vou, na verdade, fazer uma apresentação completa da SMA, mas eu vou ser bem sucinto, vou passar rápido e vou focar só naquilo que é o interesse dessa conversa hoje, tá? Que são os produtos especiais ligados para o agronegócio. E aí ela comentou no e-mail que você, Luísa, tinha bastante oportunidade aí no Sul, Carlos lá no Goiás. Então a gente gravando isso aqui, talvez depois é só mandar para eles assistirem e entender um pouco do que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo aqui dividir minhas telas. A gente tem bastante mercado do agro aqui, podemos desenvolver bastante coisa sim. Bom. Tá conseguindo enxergar na tela? Ainda não, mas está carregando. Tá carregando aí? Vamos ver aí, para mim já carregou. Agora tô. Tá, vou até tentar trocar de rede aqui. Agora eu tô. Então vamos lá, eu vou fazer um resumão da SMA para vocês. Você já conhecia, né, Luísa, a SMA, né? Sim. Já conhecia. Então vamos lá. Bom, a SMA é uma empresa alemã. Ela tem mais de 40 anos no mercado. Então, o resumo da história dela é essa tela aí. Ela foi fundada em 1981. Em 87, a gente criou o primeiro inversor comercial de transistor. Então, o resumo disso é que quem inventou esse inversor de string que a gente conhece no mercado, eu não sabia disso, fiquei sabendo depois que entrei na SMA. Foi a SMA em 87. Eu achei muito curioso isso, né? Porque eu estou há 10 anos vendendo esses equipamentos e eu não sabia que era uma invenção da SMA. Eu já conhecia a SMA da minha época de ABB, eles eram meus concorrentes naquela ocasião aqui no Brasil, não tinha nenhuma marca de inversor chinês, só tinha SMA, Fronius
e ABB, e eu não sabia dessa curiosidade. E então, depois, em 99, eles lançam o Sunny Island, que é um equipamento que a gente vai falar bastante hoje. São os inversores off-grid da marca. 2013, eles criam uma solução chamada Hybrid Controller, que é também outro item importante da nossa reunião de hoje, que são exatamente os itens que a gente vai focar no agronegócio. Então, nota aí que desde 99, né, 24 anos que eles têm inversores de off-grid, e há 10 anos que eles têm essa solução híbrida para a gente conectar usina fotovoltaica em motores a diesel, que é o que a gente vai falar bastante, tá? E aí, 2018, lança esse Sunny Boy Storage, 2020, uma nova plataforma de gestão, a Enexos, 2021, a nossa linha de EV Charge, os controladores de carros elétricos, e depois uma nova linha chamada Sunny Power Smart. Então, esse é um pouquinho aí do resumo da história da SMA. São mais de 115 gigawatts de projetos instalados, capacidade instalada ao redor do mundo, mais de 4 gigas em sistema de armazenamento de baterias. A empresa tem mais de 3.500 funcionários, 1.700 patentes. E a capacidade produtiva atual hoje é de 21 gigas, mas ela está sendo dobrada, porque a gente está construindo uma nova planta. Eu vou te mostrar uma imagem. Aqui é a nossa presença global, então basicamente a gente está em todos os continentes. O forte da SMA é, obviamente, a Europa, por ela ser uma empresa alemã. Então, ela tem liderança de mercado absoluta na Europa. A Austrália, ela lidera também. A Austrália é um excelente mercado fotovoltaico para o mundo todo, e na parte de inversores a gente tem uma liderança muito forte lá. E nas Américas, eu diria que o Chile e o Brasil, até mais do que os Estados Unidos, tem uma relevância maior aqui nas Américas, tá? Mas resumindo, ela está no mundo todo. Uhum. Aqui é a nova fábrica, a gente está dobrando a capacidade. Então, essa parte colorida que você está vendo aí é a fábrica atual, e na parte de trás, essa imagem está um pouco escura, mas na parte de trás eles estão construindo uma nova unidade. Onde é? Aqui é na Alemanha, na cidade de Kassel. Uhum. Show. Então, ela é toda alemã. Aqui alguns selos de sustentabilidade que eles sustentam lá, tanto a nível de fábrica como a nível de produto. ESG, sustentabilidade na Alemanha, a empresa europeia com maior bancabilidade pela Nefle Bloomberg. Aqui, de forma resumida, a linha completa de produtos. Então, na linha residencial, a gente tem inversores de 3.6 a 10K. Na verdade, tem até menor, tá? Tem de 2K, mas a gente acha que esse é um produto mais voltado aí para, de repente, ser substituído pelos microinversores. Então, a gente coloca 3.6 a 10, mas a gente tem, na verdade, de 2K. É que aqui no Brasil a gente não importa, tá? Uhum. Aí tem a parte de mobilidade elétrica, ou seja, os EV Charges. A parte de inversor comercial / industrial vai de 12 a 110K. E aí para a parte de grandes usinas, a gente tem duas soluções. Tem os inversores de string ainda, que assim como esse comercial industrial, pode ver que termina aí em 110K o industrial.
E a gente tem também uma linha chamada Peak Tree, que vai de 100 a 180, e certamente vai ser usada aí para usinas acima de 1 mega. E a linha de inversor central também, que são inversores de 2 a 4,6 megawatts cada bloco. Então, nota que é um portfólio completíssimo, né? Desde um residencial pequenininho de 2K até um central de 4,5 megas. Uhum. Suporte técnico aqui no Brasil, a gente tem uma parceria com a Ideatec, que é o nosso suporte oficial. Então, a gente terceirizou esse suporte e desde o início da operação da empresa aqui no Brasil, a gente presta esse suporte via Ideatec. É um suporte bastante elogiado pelos integradores, porque a gente vê muitas marcas chinesas que eles têm um volume muito grande, né, de venda, consequentemente isso lota muito o suporte e deixa o serviço com uma qualidade muito baixa. Confesso que o da Sage era muito bom, mas que, por exemplo, o da Groet, DE e outras marcas eram bombardeados no mercado, e eu entendo que é pelo volume, né, de produto que tem no mercado, consequentemente tem muita necessidade de suporte. O nosso, por ser um produto mais premium, logo a gente não tem a mesma quantidade de inversor instalado no Brasil como tem uma marca chinesa, isso faz com que o suporte tenha uma qualidade muito maior, até porque a demanda é um pouco menor em relação à capacidade instalada e, claro, qualidade do produto também, né? O produto não dá pau, logo não precisa de suporte. Aqui foi uma imagem da nossa presença na última Intersolar. Na verdade, os últimos 2 stands ficaram com o mesmo layout. Aqui a gente tem uma Solar Academy na Alemanha, onde a gente costuma levar parceiros que queiram fazer visitas na Alemanha ou até mesmo algum tipo de treinamento. Aí a gente tem o nosso Solar Academy lá. Aqui a gente tem um exemplo de uma usina. Deixa eu te perguntar, eu estou passando essas telas. Você está vendo pequenininho ou você está vendo grande a minha apresentação? Grande. Ah, que bom, porque para mim está parecendo pequeno, mas eu imaginei que tivesse grande para você. Não, tudo certo. Que bom. Essa usina fotovoltaica centralizada aqui no Brasil é uma usina da Enel. Ela tem 254 megawatts. Então, é um projeto que a gente ganhou 2 anos atrás. E ela aparece no ranking da EB Power, a ePower Bay, na verdade, como as que melhor performam aqui no Brasil. Logo, a gente sabe que isso é por conta do inversor, né? Óbvio, deve ter um excelente módulo fotovoltaico lá, usinas de tracker, mas obviamente o cérebro de tudo isso é o inversor fotovoltaico, então a gente aparece no ranking aí como as usinas que mais produzem. Isso é motivo de orgulho para a gente e facilita um pouco também quando a gente está participando de leilão, quando a gente apresenta esses cases. Então, uma usina da Enel. Chama Usina de Ituverava. Aqui agora eu começo a entrar nos produtos que trouxe a gente para essa call. Aqui a gente tem essa micro-rede off-grid no Amapá. Esses inversores amarelos é aquela linha off-grid que eu comentei com você no primeiro slide, que a gente fabrica desde 1999. Então, tem 24 anos de experiência nessa linha off-grid, mas eu vou voltar um pouco depois nisso.
Isso aqui é um outro sistema híbrido solar mais diesel. É exatamente isso que a gente vai focar essa conversa para o agronegócio. Depois a gente volta nessas telas. E aqui um sistema híbrido de irrigação solar, diesel e baterias. Esse é 100% o que a gente quer falar hoje. Tá? Então, é aqui que existem oportunidades que só a SMA vai conseguir fornecer uma solução completa. E eu vou te explicar por que só a gente tem isso. Eu vou terminar porque faltam poucas telas, depois a gente volta nessa parte do agro. Aqui a gente tem também uma solução para hidrogênio verde. Está se falando muito disso agora no Brasil, você deve estar ouvindo, né? Muito, muito. E a SMA talvez seja a única também fabricante de inversor fotovoltaico que tem um produto para esse mercado de hidrogênio. Então, é um mercado que a gente acha que a gente pode explorar também. Você conheceu o Hugo da Canadian? Não. Ele é um cara relativamente conhecido aqui no mercado fotovoltaico. E eu estou citando ele porque, como muita gente conhece ele, e aí ele fala muito nos grupos de WhatsApp, e ele está cuidando de hidrogênio agora. Está trabalhando com isso, pelo que entendi. Então, perguntei dele... Dentro da Canadian? Não, faz tempo que ele saiu de lá. Ah, tá. E ele até passou por outras empresas, mas pelo que eu entendi, ele migrou do solar para o hidrogênio verde. Então, eu tô vendo bastante movimentação. Eu só citei ele porque eu imagino que ele e talvez outras pessoas que você deva conhecer do solar, hoje deve estar aproveitando as oportunidades aí do hidrogênio verde também. Então a gente tem aí um inversor fotovoltaico para essa tecnologia de hidrogênio verde. Aqui, já finalizando, a linha é um pouco mais completa, então a gente tem a parte de home, né, os residenciais, a nossa parte de armazenamento, ou seja, off-grid, mais algum modelo de baterias, toda a parte de gerenciamento de energia, os data centers, os data manager, enfim, aqui é uma tela onde apresenta todas as soluções. Essa aqui é a sequência da tela. A gente tem também alguns projetos de armazenamento de grande porte. Então, eu vou ter duas soluções para o agro. Dependendo do tamanho do projeto do agro, a gente vai usar, por exemplo, o inversor de string, esse amarelinho aqui, o Sunny Island, para carregar as baterias. Ou a gente vai usar um central um pouco maior, que eu vou te mostrar um vídeo também. Aqui são soluções de large scale. Ó, a gente tem esse aqui onde eu estou passando o mouse, que ele é um inversor de storage. Então, dependendo do tamanho do projeto que você trouxer aí do agronegócio, a gente vai usar ou um central ou a gente vai usar os de string. Então, vai depender do tamanho do projeto. E esse Power Plant Manager aqui, que a gente chama ele de Hybrid Controller, é esse cara que faz o show, tá? É essa tecnologia que a SMA tem, que a gente não tem concorrente, e que faz toda a conexão entre óleo diesel, motor a diesel, usina fotovoltaica e armazenamento de bateria e rede. Então, é ela que controla tudo. Tá? É esse o produto único que eu comentei com a Aliciane. E aí agora eu vou apresentar uma outra tela
aonde a gente vai falar um pouquinho mais específico daquelas 3 telas que eu falei para você que a gente ia voltar. Deixa eu só trocar aqui. Vocês já têm instalado no Brasil esses pivôs aí, Alisson? Tenho sim. Isso talvez seja o mais interessante, porque não é só no papel. Sim. A gente tem cases. Uhum. Deixa eu só voltar a outra tela aqui, ó. Sabe me dizer o estado? Eu tenho uma no Goiás e tenho uma na Bahia. Show. Ó, aqui eu vou... Então vamos lá. Esse tá aparecendo aí já, Lu? Já. Ó, a gente está falando de sistemas híbridos. Tá? Então, quando a gente falar de oportunidades no fotovoltaico, claro, existe o convencional, uma fazenda que tem conexão com a rede, você vai lá e vende o sistema fotovoltaico para ele compensar a energia na rede. Isso é o normal, vai valer para uma fazenda, para uma casa, para um comércio, isso a gente não precisa falar. Quando a gente fala em sistema híbrido, a gente está dizendo o seguinte, bom, uma fazenda que tenha normalmente um diesel e a rede, então ele pode trabalhar parte do dia com diesel, parte do dia com a rede, e aí vai depender de várias variáveis. Por que ele usa diesel numa fazenda que tem rede? Talvez porque essa fazenda tenha muito problema de queda de energia, então o diesel é o que salva ele, certo? Ou porque por algum motivo ele tem uma linha muito fraca, e aí ele precisa do diesel porque a linha não suporta a quantidade de maquinário que ele tem. Então o diesel vai ser aí uma válvula de escape para essa fazenda. Ou uma fazenda 100% off-grid, ou seja, ele só tem o diesel como solução. Aí quando a gente trata de um projeto híbrido, até tem aqui alguns exemplos. A gente está falando de diesel mais fotovoltaico mais bateria, diesel mais fotovoltaico mais biomassa, eólico, bateria, fotovoltaico, diesel, fotovoltaico mais rede, enfim, várias opções ou modelos de projetos híbridos pode ser considerado híbrido. E ele pode ser um grid ou totalmente off-grid. Uhum. Aqui eu vou te apresentar novamente algumas soluções. Então, um sistema híbrido onde a gente vai entrar com a tecnologia da SMA. A gente vai ter ou um inversor de bateria string, esse amarelinho, ou um grandão central, dependendo do tamanho do projeto. A gente vai ter um inversor de string convencional conectado ao módulo fotovoltaico. A gente vai ter o banco de bateria. E não tem aqui, não sei porquê, nessa imagem, o nosso híbrido, ou seja, o nosso controlador, que é quem vai conversar com o diesel, mais o fotovoltaico, mais a bateria, mas eu sei que tem imagem dele aqui nas próximas telas. E aqui eu vou te dar o primeiro exemplo, tá? Você perguntou se tinha alguma coisa no Brasil. Eu vou te apresentar o que já tem aqui. A gente tem essa ilha completamente isolada lá no Rio de Janeiro, em Angra. É uma ilha de artistas, tá? Que custa caríssimo uma diária, segundo o nosso pessoal que fez esse projeto lá. Ela era 100% a diesel. E agora ela é 100% solar. E o diesel fica só como backup. Ou seja, se um dia der problema no banco de baterias e à noite o cara precisar de energia e por algum motivo o banco não estiver funcionando, aí o diesel entra. De dia, enquanto tiver sol lá, ela está 100% no solar fotovoltaico. Então, nesse projeto específico, a gente instalou 12 inversores de bateria, ou seja, 12 amarelinhos daquele off-grid de 6K.
a gente instalou um inversor on-grid convencional de 50K, um multicluster, que é o nosso controlador híbrido, ou seja, é o cara que faz o show acontecer. E nesse exemplo específico, ele tem 47 kW de painel fotovoltaico instalado, ou seja, uma usina de arredondando 50K. E a capacidade das baterias lá é de 150 kWh. E então ele tem o diesel, o solar e a bateria. E aqui a gente consegue ver a imagem dessa pousada, tá? Então tá aqui, ó. Os amarelinhos são os inversores off-grid que carregam as baterias. Aqui a gente consegue ver uma imagem da bateria. Esse branquinho aqui no chão é o fotovoltaico convencional, um inversor de string de 50K. Tá? E as baterias estão aqui nessas caixas pretas. E essa imagem aqui de cima dá para ver a carinha dela. E aqui em cima os controladores. Perfeito. Aqui a gente consegue ver a curva de geração na parte de baixo e a pontilhada em cima, a curva de consumo. Então, nota aqui, você não está conseguindo ver? Não, eu estou vendo ainda projetos especiais. Ixi, então peraí que deve ser a internet. Eu já mudei de tela aqui. Eu estou no 4 ainda. Não, então peraí. Eu fui trocando de tela. Você estava vendo eu trocar de tela antes? Sim, antes eu estava vendo. Tá, então voltou. Então vamos lá. Vê se você consegue ver uma tela branca agora. Um gráfico. Não, mas eu consigo eu passar aqui. Ah, você está passando aí? Antes não, mas agora eu estou conseguindo. Então vai para a tela 10. Que estranho. Aham, agora eu estou na tela 10. Tá, tela 10 é um gráfico. Parou. Agora eu acho que tenta trocar aí. Que estranho, você. Deu, que agora. Agora tá contigo. Então tá. Aqui eu tava falando um pouquinho da geração e do consumo. A parte de baixo, essa parte amarelo, é a geração desse sistema, tá? E o pontilhado em cima é o consumo da ilha. Então note que, por exemplo, ali 7 da manhã, onde está meu mouse, começa o consumo, ou melhor, a geração, que seria o sistema fotovoltaico que tem lá, certo? Aí vem aumentando a curva, porque o sol vai aumentando, né? Até que a gente chega aqui no horário de pico, entre 11 e 1 hora da tarde. Depois começa a cair um pouquinho, mas a gente nota aqui que até 5 horas o fotovoltaico está gerando. Então, a linha laranja é o fotovoltaico. A linha amarela, ou melhor, a parte amarela do gráfico, é as baterias, ou seja, o armazenamento de energia nas baterias, tá? E a linha pontilhada em cima é o consumo. Então, nota que o consumo, ele começa ali por volta das 9 horas. Quer dizer, começa não, né? A rampa, ele começa a aumentar a partir das 9 horas. E aí, até aproximadamente umas 3 da tarde, o consumo lá da ilha está super alto, ou seja, ar-condicionado ligado, tudo funcionando a todo vapor. Depois ele pega aqui, ele dá uma estabilizada, depois ele tem uma quedinha até 11 da noite, que seria o restante da ilha, né? A parte da noite, o ar está ligado, enfim, imagina uma ilha de turista que eventualmente 24 horas tem consumo lá. Então, enquanto existe o fotovoltaico, ou seja, das 7 da manhã até 5 da tarde, está praticamente os painéis fornecendo energia para a ilha. E quando acaba essa energia do sol, ela está basicamente funcionando nas baterias.
E se der problema na bateria, o diesel hoje continua lá como backup. Então, esse é um dos sistemas que eu queria te mostrar. Uma ilha real lá em Angra dos Reis, com tecnologia SMA, hoje 100% solar e o diesel apenas de backup. Aí aqui a gente entra na fazenda Quirinópolis, o pivô da água, aquele que você me perguntou, tá? São 7 inversores de 100K convencional, ou seja, 7 inversores de string, esse branquinho aqui, 4 inversores de bateria STP60, um controlador híbrido, esse cidadão aqui do fundo com uma faixa amarela, e um total de 307 kWh de bateria, e quase 1 mega de painel fotovoltaico, ou seja, 770 kWp, tá? Tudo isso funcionando em paralelo ao diesel, ou seja, era uma fazenda 100% off-grid, que funcionava 100% no diesel, e agora ela está funcionando com fotovoltaico, diesel e bateria, ou seja, um sistema híbrido. As baterias utilizadas lá nesse projeto específico foi a da Tesvolt, uma bateria alemã, uma parceria com a SMA que a gente trouxe lá da Alemanha, mas não necessariamente a gente precisa instalar só essa marca. A gente tem parcerias, por exemplo, com BYD, com Dynes, com outras marcas de bateria, só para você saber. E aqui é o antes e depois dessa fazenda. Então, ela tinha 3 pivôs rodando no diesel, que tinha um consumo de 260 kW de potência de energia, e a área de irrigação dela, com esses 3 pivôs, era de 3.000 metros quadrados. Quando a gente coloca o fotovoltaico em paralelo ao diesel, a área de irrigação ela sai de 3.000 metros quadrados para 9, ou seja, a produtividade dele aumentou significativamente. Ele saiu de 3 pivô para 6. E a potência aqui de energia dele, ele saiu de 260 kW para 960. Então, o que ele fez aqui? Ele triplicou a área de irrigação, duplicou a quantidade de pivô, triplicou a quantidade de energia, só que com bateria e fotovoltaico, sem aumentar a quantidade do diesel que ele tinha. Entendeu? E aqui o payback é muito rápido, porque a gente está falando de pivôs normalmente, tem um consumo médio de 150 mil reais por mês de óleo diesel. Faz a conta aí. Vezes 12, a gente está falando de 1,5 milhão o cara gasta só com diesel para cada pivô, para cada um pivô. A gente coloca um sistema fotovoltaico híbrido, aonde ele continua tendo o diesel, mas aí ele passa a ter o fotovoltaico para o consumo instantâneo e a bateria para armazenar o excedente de energia. E aí ele vai ter fotovoltaico, bateria e diesel. Aqui aí, claro, ele era conectado à rede, certo? Aqui ele estava 100% off-grid. Ele não tinha rede. Ele estava só no diesel. Então o consumo dele era... Se ele tem rede, aí vai depender, porque tem fazendas que tem rede, e eu vou te mostrar no próximo slide. Mas a rede, dela é muito fraca, porque é final de rede. Isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer aqui. Se ele fosse uma fazenda on-grid, mas com final de rede, que de repente o transformador dele fosse de 400 kW, olha nessa imagem que agora ele está com 960, ele não ia suportar.
Entendeu? Então ele ia ser rede, mais diesel, mais fotovoltaico, mais bateria. Ele poderia ser um híbrido de 4 fontes, ou 3, enfim, aí ele ia escolher. Nesse caso da fazenda de Quirinópolis, ele era 100% off-grid. Ele não tinha rede lá. Então ele está usando o diesel para alimentar a fazenda como um todo, a sede, mas em especial a irrigação, que é o forte da fazenda aí, ou seja, uma fazenda produtiva. Entendi. E aqui ficou um modelo onde um dos modelos de híbrido aqui, né? Então note aqui nessa imagem que a gente tem um motor a diesel, a gente tem a rede, quando tiver rede na fazenda, a gente tem o fotovoltaico e tem a bateria. Então a gente está apresentando aqui 4 fontes, e quem controla tudo isso é o nosso Hybrid Controller. Agora eu vou te apresentar, na verdade, essa imagem anterior já é um novo sistema, tá? Então eu vou voltar uma imagem aqui, ó. A fazenda de Quirinópolis em Serra aqui. E agora eu vou te apresentar um outro sistema híbrido, só que aqui, por enquanto, não tem bateria. Também é uma fazenda de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. 8 inversores SMA de 172K, um controlador híbrido, 4 geradores diesel rodando em paralelo, uma usina de 1,5 MW. Possibilidade de baterias no futuro. Então, eu estou te dando 2 exemplos reais que eu tenho no Brasil. Um em Quirinópolis e um na Bahia. O de Quirinópolis com bateria, ou seja, completo, bateria, solar e diesel. E esse aqui só não tem a bateria. Porém, esse aqui tem rede. Só que final de rede. Tá? Por isso que ele tem o diesel. Porque o transformador dele lá é de 400 kVA. Logo, ele não suporta essa quantidade de motor que tem lá para irrigação. Então, ele precisa do diesel em paralelo. E aqui ele já fez completo. Só está faltando a bateria, que é um projeto de expansão para o futuro. Se eu não estiver enganado, é uma fazenda de algodão. Tá vendo a sede aqui, ó? Dá para a gente ver o fotovoltaico e dá para a gente ver... Não, na verdade, é a sede, o silo, né? Então, ou seja, uma fazenda produtiva e aqui no fundinho dá para ver da onde ele tira a água aqui, ó. É daqui que ele puxa a água para irrigar. Tá? E o nosso SMA Hybrid Controller, que é o segredinho aí. Ou seja, a gente sabe que a concorrência tem inversor fotovoltaico, que a concorrência tem, embora não na mesma tecnologia, não com a mesma expertise, mas tem alguma coisa de off-grid, tem alguma coisa de inversores híbridos, mas o Hybrid Controller, que é quem conversa com o diesel. Quando eu falo conversa, é comanda por completo, tá? Manda sinal, recebe sinal, derruba a chave, liga a chave, aciona a bomba, desliga a bomba, ou seja, é o famoso cérebro de tudo isso. Que fala com rede, fala com diesel, fala com bateria, fala com fotovoltaico. Isso só a SMA tem essa solução. É basicamente isso. Essa parte de vamos falar assim, agronegócio. Aí aqui eu tenho algumas telas de mobilidade elétrica, eu não vou avançar porque o nosso tema aqui era mais o agronegócio. Agora deixa eu te apresentar um vídeo interessante dessa fazenda de Quirinópolis. E os proprietários, eles estão bem satisfeitos, Alisson? Muito satisfeitos. Ele está até aqui no vídeo, você vai ver ele falar.
Porque a grande dificuldade do agronegócio é o proprietário da terra, né? E assim, vamos deixar claro algumas vantagens que a gente tem, Luísa. O fotovoltaico para o agro, ele tem uma linha de crédito especial, né? A gente sabe que o agronegócio tem acesso muito fácil ao Banco do Brasil, com linhas subsidiadas, né? Enfim, com carências totalmente diferentes de qualquer outro setor. Então, quando a gente imagina um projeto para o agronegócio, um projeto especial, onde vai ser um híbrido que vai rodar com motores a diesel que ele tem, com rede ou totalmente off-grid, mais o diesel, bateria, solar, etc. Ele tem uma linha especial para poder bancar esses projetos, e quando envolve diesel e o consumo de diesel é muito alto, o payback disso passa a ser muito rápido comparado com o nosso solar convencional. Entende? A gente pega um solar convencional nosso hoje que tem um payback de 4, 5, 6 anos. Nesses casos, costuma ser bem mais rápido de tão caro que é o diesel. Deixa eu conseguir dar um share aqui no vídeo. E a galera usa muito o gerador a diesel aqui, sabe? Sim, na verdade, eu diria para você, Luísa, que o diesel, a nível mundial, é o que salva todo projeto isolado. Né? Claro, tem hoje o advento do fotovoltaico, mas a gente sabe que é pouquinho, né? Muito pouquinho. Agora que a gente está chegando com as nossas soluções. Mas o diesel, em todas as fazendas isoladas a nível mundial, a gente sabe que é o motor a diesel que salva a lavoura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você agora o vídeo. E aí eu vou te mandar tudo isso, tá? Que aí você consegue ter isso depois. E no caso da gente tentar fazer um projeto piloto para ver como a gente desenvolveria, né? Demanda a gente tem aqui. Exato. Você precisa trazer para nós o projeto, aonde a gente envolveria a nossa engenharia e a engenharia de vocês, para fazer toda essa engenharia a 4 mãos, instalar. Isso vira um projeto da Luísa, um projeto da Ribeiro, que você só vai multiplicar. E você só precisa do primeiro para você, de repente, focar as suas energias em agronegócio, porque a gente está falando que para você, enquanto distribuição, que vai vender o painel, ou seja, a solução completa, a gente está falando de projetos de milhões aqui. Sim, sim. Mas eu envolveria um integrador para fazer essa parte da instalação, ou a gente trabalharia só nós no primeiro momento? Não, teria que ter um integrador que vai ficar responsável por toda a instalação. E a engenharia da Ribeiro, mais a engenharia da SMA, responsável pelo projeto, e em algum momento a sua engenharia não vai precisar mais de nós, depois que vocês fizerem o primeiro, o segundo, em conjunto com a SMA, vocês vão conseguir fazer os outros sozinhos. Tô tentando dar um share aqui no meu vídeo, deixa eu ver de onde que eu vou buscar isso. E para esse projeto piloto, a gente teria custo com esses materiais, ou a SMA ela consegue desenvolver? Não, isso aí é custo para o cliente final. Você vai apresentar a solução, por exemplo, você vai apresentar a solução inicialmente através desse vídeo que eu estou tentando compartilhar com você. Consegui. E
e através desse vídeo vai despertar o primeiro interesse. E aí a gente vai enviar um formulário para você, que junto com a sua engenharia da Ribeiro vai devolver esse formulário preenchido para a SMA, para a gente entender o que ele tem de potência lá, se é off-grid, se é híbrido, se é on-grid, se é diesel, enfim. Um formulário relativamente simples aí para quem é da engenharia. E aí a gente vai propor uma solução. Ó, para esse caso, você vai precisar tantos inversores Sunny Island, um hybrid controller, enfim, aí a gente vai entregar a solução para vocês. Vê se você consegue ver essa tela aí. Consigo. Então vamos lá. Só não tem som. Eu vou ver se tem som. Olha, não tem. Talvez porque eu estou usando o microfone. Essa função de colocar o som do vídeo é complicadinha mesmo. Bom, mas enfim, vou deixar passar rapidinho sem som. E eu vou te mandar esse vídeo. Tá, perfeito. Eu vou até acelerar ela aqui. Que aí você vê com calma depois. Acho que ela já está até acelerada. Não só mais dá para colocar a legenda. Eu vou acelerar, mas você vai ver isso com calma depois, tá? Então, a gente consegue ver aí os motores, as bombas, os motores a diesel, né? O pivô em si. Ó, aqui a gente vê um Caterpillar, ó, quase 1 mega. 700K de módulo, o banco de bateria, os inversores, SMA, bateria Tesvolt. Ó, aqui ele dá um dado importante, depois você vê com calma, até voltei, ó. O preço da bateria, falando do preço da bateria, cair no custo, né? Enfim. Esse chama Projeto de Quirinópolis, é um desses projetos que eu te mostrei aqui nas apresentações. O da Bahia lá, da Eduardo de Magalhães, ela não foi comissionada ainda, já está tudo pronto, tudo instalado, mas deu um problema no diesel e a gente está esperando, o integrador nosso que fez esse projeto está esperando o pessoal do vídeo do diesel consertar lá o que precisa ser consertado para eles comissionarem, mas já está tudo instalado, só falta ligar o botão. E aqui o André, que é o dono da fazenda, contando aqui quanto que ele gastava de diesel por hora. Aqui o Bruno, nosso engenheiro, foi lá fazer o comissionamento final. Essa matéria quem gravou foi o Canal Solar, que foi lá ver de perto e fazer esse vídeo, essa matéria. E a gente tem também o pessoal, Peter da Tesvolt, que foi quem forneceu as baterias nesse caso. Que é esse cidadão aqui. Enfim, é um projeto bem interessante. Eu diria que talvez seja o melhor mostruário que a gente tenha, embora seja muito difícil levar alguém lá, porque ela tá bem no meio do nada, sabe? Ela é bem remota. Você chega numa cidade X e roda não sei quantos quilômetros de carro até chegar lá. Mas, enfim, esse vídeo aí ficou bem bacana e mostra tudo funcionando, tudo direitinho, com o depoimento do dono da fazenda. Então, eu diria que você usaria esse exemplo como, vamos dizer assim, mostruário, né?
para gerar interesse nas pessoas aí da sua região, dizendo que você tem essa tecnologia para oferecer para eles. Em resumo, é isso. E aí tem um questionário que eu vou mandar para você. E aí você, quando tiver esse cliente, junto com a sua engenharia da engenheiros, você vai pedir para o seu engenheiro visitar a fazenda e ele poder preencher esse questionário. Você vai devolver esse questionário para a CMA e aí a gente vai dizer que solução que a gente precisa lá. E aí a Ribeiro, como distribuição, vai ter os módulos, vai ter o sistema de fixação, vai ter toda a parte da SMA, de inversor híbrido, melhor, inversor on-grid, inversor off-grid, que é quem carrega as baterias, o hybrid controller, enfim, juntos a gente vai propor a solução para a fazenda. E a gente só precisa envolver uma terceira parte aí, que é o instalador. Que seria interessante a Ribeiro, por exemplo, aí no sul, ter de repente pelo menos dois integradores que a gente vai especializar ele para esse tipo de projeto. Sim. Porque isso não é um projeto simples que qualquer integrador vai fazer. Então, vamos imaginar que a primeira fazenda fotovoltaica da Ribeiro, no Rio Grande do Sul, vai ter a Ribeiro, a SMA e o integrador X. Na segunda, a mesma coisa. Talvez na terceira você não precise da SMA mais. Entendeu? Sim, então, entendi. É mais ou menos assim. Não, entendi. A única dúvida, então, que é para um primeiro projeto, igual o cliente final vai pagar esse sistema. Sim. Ele tem que pagar tudo, né? Sim, claro. Isso é caríssimo. Não dá para fazer nada disso piloto. O cara, você tem que levar a solução para ele. Por exemplo, o mostruário hoje é esse vídeo que eu te mandei. E aí eu vou te mandar outros links de usinas SMA ao redor do mundo, muito semelhante a isso. Só que, por exemplo, mais parecido com aquela ilha de Angra dos Reis. Mas a lógica é a mesma. Diesel, bateria e solar. A diferença é que aqui a gente mostrou uma fazenda produtiva, né? Ou seja, o cara está tendo uma economia significativa de dinheiro na parte da produção. Mas nesse outro vídeo que eu vou te mandar, você vai ver que é uma ilha. E, quer ver? Deixa eu até pegar o nome dela aqui. Santo Eustáquio. Então, chama Santo Eustáquio, é uma ilha que fica, acho que no meio do Caribe, e ela tinha um consumo de 12 mil litros dia, porque ela é 100% off-grid, 100% a diesel. Ela tinha, eu fiz até a conta, ela tinha um consumo de R$74 mil por dia, ou 2,2 milhões por mês, ou 26 milhões por ano, quando ela estava rodando só no diesel. Hoje ela está 100% numa solução da SMA. Ela está 100% solar, mais bateria, e o diesel fica como backup. Se um dia der algum problema lá, eles têm o diesel para salvar lá, vamos dizer assim, a galera não ficar sem energia elétrica, até que alguém conserte o solar ou a bateria, seja lá o que der pau. O diesel, então, fica só como backup. E tu tem ideia de valores, Alisson? Não, difícil, né? falar. Porque vai depender muito desse questionário, é muito modular. Vai depender do questionário. Quantos motores a diesel o cara tem? Quantas bombas esses motores estão conectados para fazer a parte de puxar água e irrigação. Então, não dá para chutar nenhum valor aqui, porque vai depender de quantos quilowatts ele está colocando de solar mais bateria, ou só solar, eventualmente, para economizar de diesel. Entendeu? Então, não tem como a gente estimar valor sem a gente preencher o formulário.
Porque quando a gente preenche o formulário, aí a gente descobre qual que é a potência do fotovoltaico, que ele vai precisar lá, e a bateria. Lembrando que a bateria é o mais caro de tudo isso, e que ele pode começar só com o solar, sem a bateria, então ele vai ficar com diesel mais solar, e no momento oportuno, se ele achar por bem, ele coloca a bateria. Eu te apresentei dois projetos. Um tem bateria e o outro não tem. Tá. Bom, agora eu acho que a gente vai ter que começar a desenhar, né? Porque eu preciso saber um pouco mais, pegar alguns 2 cases por aqui e desenhar, ver quanto que ficaria, ver valor de equipamento, valor de engenharia, payback, toda esses números, né? Porque tudo bem que a gente já tem case, mas não adianta eu chegar para o cliente final sem ideias de investimento, né? Ó, eu vou te dar uma sugestão de como eu faria se eu fosse você. Vou imaginar que você está de frente para um fazendeiro. A melhor maneira de dar aquele start inicial é apresentar esse vídeo para ele. Não só esse que eu te mostrei, que eu vou te mandar o link para você ouvir com áudio, mas todos os links que eu te mandar, para ele ver soluções off-grid ou híbrido com diesel, funcionando com solar mais bateria. Essa é a primeira centelha. Tá? Quando ele vê esse vídeo, ele vai falar, nossa, maravilhoso, é tudo isso que eu preciso para reduzir o meu custo de diesel. Me dá um orçamento. Para você dar um orçamento para ele, aí entra a sua engenharia, preencher o questionário que eu vou te mandar. Quando você devolve esse questionário para a SMA vai dizer para a sua engenharia, olha, vamos supor que é o Jefferson. Olha, Jefferson, você vai precisar, é um sistema de 1 megawatt de módulo, então, é o módulo que você tem aí no estoque, 10 inversores da SMA de 100K, mais X inversores Sunny Island para carregar as baterias ou para conversar com o motor a diesel, mais um hybrid controller. Aí, quando eu te apresentar as soluções SMA, você vai ter as soluções mais os preços para juntar com o restante da solução que a Ribeiro já sabe orçar, que é quantidade de painel, sistema de fixação, etc, etc. E aí você vai ter o custo final para apresentar para o fazendeiro do produto. Só que aí tem que envolver um instalador, e aí eu entendo que a Ribeiro teria que ofertar, na minha opinião, pelo menos, a solução instalada. Entendeu? Em vez dela vender o kit para o integrador e o integrador bitributar tudo isso e o preço ficar muito caro, eu entendo que, por ser um projeto especial, o nome já diz, alguém tem que entrar ofertando essa solução completa. E eu entendo que o distribuidor fará esse papel. Entende? Distribuição, entregando a solução de produtos, e o integrador selecionado por vocês, fazendo a integração em parceria, em conjunto. E aí esse cara, depois que ele faz 2, 3 usinas dessas, você vai ver que ele se especializou nisso e que sela uma parceria. Ó, que bom que aqui no Sul a Ribeiro é a empresa da SMA para fornecer esse tipo de solução. Claro, não estou dizendo que é uma regra a Ribeiro ter que vender a solução, mas eu acho que seria o modelo ideal, porque não é qualquer integrador que vai instalar isso. Concorda? Como é um projeto a 4 mãos que está envolvendo a engenharia da Ribeiro mais a engenharia da SMA, a terceira engenharia é a instalação. Então, na verdade, é um projeto a 6 mãos.
se esse terceiro for um terceirizado. Agora, se esse terceiro for um terceirizado, porém ele não está aparecendo no projeto, quem está aparecendo no projeto é só a Ribeiro, então seria a quatro mãos, a engenharia da SMA mais a engenharia da Ribeiro. Entendeu? É difícil a Ribeiro vender tudo, né? Porque aí a gente vai estar concorrendo com o nosso possível integrador, que é quem iria fazer essa primeira pincelada aí de clientes, né? Então, num cenário desse, que eu concordo com você, esse cara vai ser um parceiro. Então, de repente, é esse cara que vai trazer o lead, o negócio para a Luísa, por exemplo, talvez, ou não, né? Não necessariamente. Sim. E se ele trouxer o lead, obviamente que ele é um instalador. Agora, e se a Luísa que traz o fazendeiro? Quem que a Luísa vai escolher para ser o instalador? Aí é você que está levando o lead para alguém. Concorda? Aí você que tem que escolher uma empresa de confiança, porque lembra, se é você que vai vender para a fazenda, quando der algum tipo de problema, esse cara vai ligar para quem? Para a Luísa ou para o instalador? Entendeu? Se foi a Luísa que trouxe o lead, se foi a Luísa que vendeu, o cara vai ligar para você. Por isso que eu digo que tem que ser uma parceria muito bem amarradinha de quem vai instalar. Porque quem vai instalar é quem vai prestar todo o suporte técnico, né, do after sales. Que não vai ser fácil, né? Que não vai ser fácil. Por isso que eu estou dizendo. Quando a gente pega a mão disso, né, quando a engenharia da Ribeiro faz 2, 3 com a SMA mais um integrador X, chega uma hora que ela não precisa mais da engenharia da SMA, porque a sua engenharia já aprendeu a dimensionar. Entendeu? E o instalador é a mesma coisa. Quando o instalador pega um projeto desse e ele tem 2, 3 problemas lá, ele pega a mão. Quando ele vai fazer o segundo projeto dele, ele está muito mais experiente. Mas uma vez bem instalado, é só aquela manutenção preventiva depois. Tá. Vamos fazer assim, Alisson. Deixa eu dar uma estudada em como a gente vai proceder com isso e falar com a Aliciane também. Porque é uma vontade dela também que isso aconteça, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que a gente tem muita demanda para. Eu sou natural do Alegrete, né? Então, eu sei já... eu vim para Porto Alegre só fazer faculdade, então eu vivi 18 anos lá. Sei do mercado na fronteira oeste, que é Alegrete, Quaraí, Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul. E como eles precisam disso, é final de linha. A maior parte das fazendas elas estão conectadas, mas falta luz seguido. Eles nem a grande parte nem aderiram muito ao fotovoltaico, né? Então, assim, já tem um mercado. Por qual motivo você acha? Por ser novo, é difícil, né? É difícil. Eu acho que as empresas integradoras ainda não conseguiram trabalhar o jeito certo com o cliente. Existe já algumas, mas não é aquela coisa que tu entra em toda a fazenda, ela tem uma usininha ali para ela. Sim. Entende? Tem muito o que trabalhar ainda. Existem já usinas, mas não